Recuperação judicial. Você já trabalhou em alguma empresa que entrou em recuperação judicial? Como funciona? Quais os motivos que levam uma empresa a entrar com pedido de recuperação judicial? Qual a diferença entre a recuperação judicial e a falência? Rádio Web Domicast. Do Brasil para o mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Rádio Web Domicast. Este canal tem o objetivo de trazer bastante conteúdos para você, tá bom? Então, no bate-papo de hoje nós vamos conversar sobre recuperação judicial. Então, se você tem curiosidade em saber, fica conosco até o final do vídeo e a gente vai responder essas e outras perguntas no bate-papo de hoje. A recuperação judicial é um procedimento que traz bastante receios para os investidores, fornecedores e também para o consumidor final, que consomem aquela determinada marca daquela empresa. Mas, afinal, o que é recuperação judicial de fato? O que acontece na vida dos sócios e na vida da empresa, dos investidores, dos fornecedores, dos prestadores de serviço? Este procedimento realmente funciona? Ou será uma forma de postergar as dívidas da empresa? Nos últimos anos, estamos sempre vendo notícias de empresas, de grandes empresas que entraram em recuperação judicial. É o caso da Odebrecht, que entrou em recuperação judicial em 2019 com 98,5 bilhões de reais. A Oi também entrou em recuperação judicial em 2016 com a dívida de 65,4 bilhões de reais. Recentemente, as lojas americanas entrou com pedido de recuperação judicial com um montante de dívidas na casa dos 43 bilhões de reais. E mais recente ainda, a 123 Milhas também entrou com um pedido de recuperação judicial. E, inclusive, o juiz estendeu o pedido de recuperação judicial às outras duas empresas do grupo, a Maxi Milhas e a Lance Hotéis. A recuperação judicial nada mais é do que um procedimento que tenta evitar a falência da empresa, protegendo assim os seus funcionários, os fornecedores, os prestadores de serviços, os clientes, enfim, toda pessoa que tiver de certa forma um vínculo com a organização, tá bom? Na prática, a recuperação judicial consiste em um acordo entre os credores e a empresa devedora. Quando esse acordo é bem sucedido, todo mundo sai ganhando. Os funcionários que vão preservar os seus empregos, os fornecedores que vão negociar os seus valores com a devedora, os prestadores de serviços que não vão interromper a parceria entre tomador e prestador de serviço, e o governo que não vai deixar de arrecadar os impostos. Imagine você, uma empresa de grande porte, falir, e aí quantos funcionários vão perder seus empregos? Quantos fornecedores vão deixar de receber os seus valores? Quantos prestadores de serviço vão interromper a parceria entre prestador e tomador? Enfim, quanto o governo vai perder de receita com a arrecadação de impostos? Então, o objetivo da recuperação judicial é exatamente esse: é evitar que a empresa venha a falir. O processo de recuperação judicial não afasta o empresário da organização. O empresário, o gestor, o administrador, ele continua trabalhando na organização normalmente. Eu particularmente já trabalhei em 3 empresas que entraram com processo de recuperação judicial. Foram 3 empresas que eu trabalhei, foram 3 indústrias. Eu aprendi muito com isso, tá? 2 dessas indústrias conseguiram recuperação, inclusive uma deixou de ser indústria, era uma indústria de computadores e agora ela é prestadora de serviço, e uma não conseguiu se recuperar e veio à falência, tá? Então, a recuperação judicial é uma ótima opção para as empresas quando elas estão em crise financeira. O que leva uma empresa a entrar com pedido de recuperação judicial? O que leva uma empresa à crise? A empresa começa a trabalhar, de repente o mercado que é muito nervoso começa a mudar, a empresa começa a perder espaço no mercado e aí começa a pegar dinheiro emprestado,
às vezes descontar títulos para poder honrar compromisso com os fornecedores, e aí nessa transação a empresa paga juros altíssimos, e aí com esse aumento de juros a empresa começa a apertar sua margem, e daqui a pouco a empresa, ao invés de estar comprando a prazo e vendendo à vista ou vendendo com prazo menor, ela começa um processo ao contrário. Ela começa a comprar à vista porque os fornecedores vê que ela está atrasando os pagamentos, e aí começa a apertar o prazo, e a empresa de repente é forçada a começar a comprar à vista e começar a vender a prazo. Esticar o prazo para poder vender, para poder estar no mercado. E isso daí vai acabando com a vida financeira da empresa. A empresa vai ficando doente, e aí chega um ponto que a empresa não consegue mais honrar os seus compromissos. É como se fosse uma pessoa, por exemplo, uma pessoa física estoura os cartões de crédito, o cheque especial, pega dinheiro emprestado, e aí, no final das contas, a receita que a pessoa recebe no final do mês, o salário, não cobre as despesas que ela tem. Então, quando acontece isso com a empresa, ela tem uma saída. Ela entra com um pedido de recuperação judicial para poder ela começar a se restabelecer. A recuperação judicial foi instituída no Brasil em 2005 através da Lei 11.101 de 2005. Essa lei veio substituir a antiga Lei das Concordatas de 1945. A quem não se aplica essa lei? Quais as organizações que não podem entrar em recuperação judicial? Vamos a elas: empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições financeiras públicas e privadas, as entidades de previdência complementar, seguradoras, planos de saúde, cooperativas de crédito, consórcios e sociedade de capitalização e equiparadas. Para que a empresa possa ter a sua recuperação judicial, é necessário que ela atenda alguns requisitos. Vamos a eles. Ela deve estar ativa e registrada na junta comercial do seu estado há pelo menos 2 anos, não ter ingressado em outra recuperação judicial nos últimos 5 anos, não ter obtido concessão especial de plano de recuperação judicial nos últimos 8 anos, se já foi falida anteriormente, a falência deve ter sido declarada extinta por sentença tramitada e julgada. Ou seja, não pode ter responsabilidades nenhuma remanescentes ao processo de recuperação judicial. Por fim, ela não pode ter sido condenada e nem ter sócio controlador condenado por nenhum crime previsto na lei falimentar. Como funciona a recuperação judicial? Satisfeitos todos os critérios exigidos pela recuperação judicial, a empresa deve elaborar um documento e apresentá-lo à justiça contendo os seguintes itens. Primeiro, os motivos que levaram a empresa à recuperação judicial, a crise, ok? Ela deve também apresentar as demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, o detalhamento de todas as dívidas em aberto e, por último, a relação patrimonial dos sócios. A partir do momento que o juiz aceita o pedido de recuperação judicial da empresa, é estabelecido um prazo de 180 dias para que sejam suspensas todas as obrigações que a empresa tem com pagamentos. E neste meio tempo, o juiz nomeia um administrador judicial que vai ser o intermediário entre a empresa e a justiça. Então, esse administrador judicial tem um papel fundamental de visitar a empresa, ver como é que está o andamento da empresa, conversar com gestores, pedir relatórios, tira fotos, verifica o fluxo de caixa, verifica as demonstrações contábeis, e aí ele vai montando os indicadores e mensalmente ele apresenta para o juiz a evolução da empresa. Como é que a empresa está se comportando durante este período. Passados 60 dias do início do processo, a empresa deve apresentar
um plano de recuperação judicial, apresentar um plano de como ela vai começar a fazer para sair da situação de crise. Ela reduz o quadro de funcionários, ela para as máquinas, algumas máquinas, ela procura estudar o produto que mais vende para produzir mais esse tipo de produto, se for uma empresa, de uma indústria. Ela procura reduzir o seu universo de vendas para mais próximo dela, porque aí ela vai ter um custo menor nas vendas, e ela tendo um custo menor, ela possivelmente começará a ter um lucro mais estabilizado. E aí ela monta todo o seu plano, toda a sua estratégia e apresenta ao juiz. Além disso, este documento ele tem que apresentar a situação atual dos ativos da empresa, quanto que ela tem de ativo. Um outro ponto é que as empresas e os credores eles estão livres para negociar uma maneira melhor que fique bem tanto para o credor como para o devedor. Também os sindicatos eles são informados no caso da demissão dos funcionários. Ele vai lá na empresa, procura negociar a redução de jornada de trabalho de funcionários, salários e tudo que for pertinente à área trabalhista. Depois de elaborado o plano de recuperação judicial, a empresa precisa apresentar este plano aos credores. E este plano precisa ser aprovado pelos credores, com pelo menos 50% mais um. Ok? Então é convocada uma assembleia, onde é feita uma assembleia, onde são convocados todos os credores, e ali a empresa vai apresentar o plano de recuperação judicial dela e como ela vai honrar os pagamentos, a proposta de acordo da empresa. Lembrando que se os credores, algum credor da assembleia, ele não aceitar a proposta da empresa, ele terá um prazo de mais 30 dias para apresentar uma contraproposta, e aí esta contraproposta tem que ser também em assembleia. Com a aprovação do plano propriamente dito, começa a fase de execução. Essa fase é muito importante, pois a empresa não pode descumprir nenhuma determinação do plano aprovado. Ela não pode atrasar fornecedores, ela não pode, ela tem que começar a caminhar direitinho, porque ela não vai ter aquelas dívidas para pagar agora. Então ela vai começar uma vida nova, e tem empresas que se recuperam e ficam com a saúde até melhor do que quando era antes, lançam novos produtos e aí decola de verdade. Então, quais os critérios que a empresa tem que obedecer para poder começar a fazer os pagamentos? Existe uma ordem de prioridade na hora em que a empresa for começar a fazer os pagamentos. Vamos a elas. Em primeiro lugar, são os credores trabalhistas, trabalhadores com verbas rescisórias até 150 salários mínimos, e aqueles que estão com valores a receber oriundos de acidentes de trabalho. Em segundo lugar, temos os créditos com garantia, por exemplo, imóveis. Em terceiro lugar, temos os créditos tributários. E em quarto lugar, os demais créditos, bancos, enfim, demais créditos, tá? Essa ordem de prioridade ela procura beneficiar os trabalhadores que foram demitidos e aí não receberam as verbas rescisórias, indo para o rol de credores da empresa, tá bom? Se você trabalhou em alguma empresa que entrou em recuperação judicial, deixa seu comentário. Espero ter ajudado no bate-papo de hoje. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá bom? Que a gente tem o maior prazer em responder você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.